Será que ele é narcisista? Os atos dele realmente me tornam uma vítima de abuso? Será que a culpa do meu relacionamento estar tão ruim é mesmo minha? Essas são perguntas básicas de qualquer vítima de um relacionamento tóxico. Mas quando há indícios de narcisismo, a coisa fica bem mais complicada. Vamos desenvolver melhor esse papo depois da vinheta. Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou psicólogo há mais de 20 anos. E hoje você vai entrar no meu mundo, mas com certeza vai reconhecer o seu. Hoje é o dia de descobrirmos se você está dormindo com o inimigo ou não. Brincadeiras à parte, vamos entender o que é o narcisismo e quais são os sinais para descobrir se ele é um narcisista ou não. Então, para começar aqui, o que é o narcisismo? Simplificando, o narcisismo é uma doença. O nome certo, aliás, é transtorno de personalidade narcisista. E a pessoa com esse tipo de transtorno superestima suas próprias habilidades e exagera suas realizações. Na realidade, ele acredita que realmente é superior aos outros. Lógico, isso na mente deles. No narcisismo vemos um egocentrismo, uma necessidade de admiração, um senso de merecimento exagerado e alguém que tem baixa afinidade com outras pessoas. Mas narcisismo não é tudo igual não. Você sabia que existem dois tipos de narcisismos bem perigosos? São eles o narcisista grandioso e o oculto. No narcisismo grandioso vemos características como arrogância, uma autoconfiança exagerada, resistência à crítica e insensibilidade. Já em contrapartida, no narcisismo oculto vemos uma personalidade mais tímida e reservada que testa os limites da relação muitas vezes através do gaslighting e do sofrimento a conta-gotas. Eu tenho que alertar que a maioria dos sinais que eu vou falar aqui está mais relacionada ao narcisismo grandioso do que ao narcisismo oculto, pois esses são os sinais mais fáceis de detectar. Mas fica tranquila, pois o narcisista oculto não vai sair dessa ileso não. Claro que à medida que passo por esses sinais eu vou focar no marido como narcisista. Simplesmente porque nós homens somos a maioria quando falamos de indivíduos narcisistas. Parte por genética, mas parte também porque nossa sociedade privilegia os homens. Além disso, ser errado e totalmente na contramão da igualdade faz a vida do narcisista arrogante, insensível e resistente a críticas ter a validação social. Mas vamos para os 10 sinais que denunciam um marido narcisista. Sinal número 1. Infidelidade com pitadas de fantasia. Então, pro marido narcisista, a vida nunca é realmente boa o suficiente. A parceira, ela não é a ideal. Ele acha que merece algo ou alguém melhor. Ele acredita que merece ter alguém ao lado mais bonita, mais atraente ou até mais fogosa na cama. Novamente vemos aqui o senso excessivo de merecimento baseados em achismos, fazendo comparações irreais. Então, se você combinar essa insatisfação com as fantasias de sucesso, poder, riqueza e o amor ideal, que vemos associado ao narcisismo grandioso, o próximo passo é esse indivíduo ter um caso amoroso, uma amante. Agora, ter um caso por si só já é bastante destrutivo, mas com o marido narcisista, vai além disso. Ele mantém a crença de que tem o direito de ter parceiras românticas adicionais. Então ele realmente não está fazendo nada de errado na mente dele. Então, novamente aqui estamos vendo esse senso de merecimento sendo levado a um nível extremo. E para sustentar essa ideia de que ele merece tudo, ele coloca a esposa como alguém que não tem e nem consegue oferecer nada que ele realmente mereça. Aliás, esse marido se ofende se a esposa cogite pensar que é boa o suficiente a ponto dele não precisar ter relacionamentos adicionais. Sinal número 2. Controle da aparência da esposa. Apesar do marido achar que ele pode e merece ter amantes, o que a esposa não chega aos pés, o que ele realmente merece, há o controle da aparência dessa esposa. Lembre-se que o narcisista quer parecer perfeito para os outros. E isso inclui a ideia de que a sua esposa também faz parte do núcleo familiar perfeito. Na cabeça dele é claro que ela não é suficiente para ele, mas que pelo menos seja para o olhar dos outros. Por isso ele quer que a esposa tenha uma aparência impecável para que os outros olhem e desejem ter um relacionamento igual ao dele. O narcisista ele quer ser desejado, invejado,
Então, para isso, ele se torna uma pessoa extremamente exigente e detalhista em relação à esposa. Uma das áreas comuns em que o marido pode se tornar exigente é em relação ao gerenciamento de peso, geralmente criticando um aumento de peso mais do que uma perda dele. Não vemos compaixão nas críticas desse marido narcisista. Vemos apenas críticas e jogando todo o sentimento de culpa à esposa por ela não alcançar essas metas fantasiosas do narcisista. E qualquer sugestão que a esposa der ao marido, como por exemplo em relação à sua aparência, o marido vai tomar o comentário como uma ofensa. Indo agora para o sinal número 3. As necessidades emocionais não são atendidas. Então, sempre que a esposa pode estar chateada com algo, não importa o quão legítimos sejam os sentimentos, o marido ele não vai ser solidário. Vemos a falta de empatia, o que é muito comum com o narcisismo. Também vemos uma falta de vontade de se envolver ou entender os sentimentos da esposa. Parte disso vem da falta de profundidade e empatia, mas também vem do egocentrismo. Se as emoções que a esposa está experimentando interferem em algo que o marido quer, então o seu comportamento pode ser ainda mais destrutivo do que simplesmente ignorar a esposa e não a envolver nos seus planos. Ele também pode partir para o ataque. Ele pode criticá-la por ser emocionalmente fraca. E aqui fica claro que não vemos uma conexão verdadeira no casamento, pois o marido ele é insensível e emocionalmente distante. Sinal número 4. Manipulação dos filhos. Geralmente, num casamento de longo prazo, o narcisista usa os filhos como uma arma para manipular a esposa indiretamente. Pode até parecer estranho, mas narcisistas podem usar seus filhos para te desrespeitar, e isso acaba se tornando uma manipulação dupla. O narcisista manipula as crianças a fazerem o que ele quer, mas também indiretamente está manipulando os seus sentimentos. Exemplo disso é quando ele, de forma indireta, joga as crianças contra a mãe. Parte disso pode ser apenas inveja. Ele quer a admiração. As crianças admiram a esposa, então para o marido, isso significa que ele não está recebendo tanta admiração quanto ele acredita que deveria estar recebendo. Os narcisistas eles não gostam de compartilhar, mesmo se estivermos falando de um recurso que realmente não pode ser esgotado. Por exemplo, as crianças podem admirar tanto a mãe quanto um pai. Não é como se eles usassem toda a sua admiração em um e não tivesse mais nada para o outro. Mas o narcisista, ele quer tudo para si. Então, ele vai tentar te diminuir como mãe também. Sinal número 5. Atividades de casal, mas que só ele gosta. É comum numa dinâmica narcisista ele escolher as atividades para vocês fazerem juntos. Mas o marido realmente só quer fazer coisas que são agradáveis para ele. Então a seleção de programas de televisão, filmes, restaurantes, destinos de férias e até mesmo algo como escolher quais são os amigos que vão sair, não tem negociação. Ele sempre terá uma razão pela qual as ideias e vontades da esposa vão ser invalidadas e consequentemente as ideias dele melhores. Então nessa situação a esposa pode se sentir abandonada, se envolvendo em atividades que só ela gosta. Ela se vê indo a lugares sozinha o tempo todo. Mas quando o marido quer ir a algum lugar, ela vai com ele porque ele exige isso. Novamente, isso é muito comum no narcisismo. Passando para o sinal número 6. O marido narcisista é extremamente ciumento. Um comportamento comum que vemos relacionado ao ciúme do marido narcisista é ele examinar, espionar e controlar as conversas e contatos da esposa com outros homens. Ele realmente quer saber todos os detalhes do que foi dito ou o que foi resolvido na troca de mensagens, por exemplo, pelo WhatsApp. Além de estar interessado no tom da conversa, na comunicação não verbal e sugestões que podem ter ocorrido nessa conversa com outra pessoa. E tipicamente como isso se desenrola é o que o marido continua perguntando até encontrar algo que ele possa se agarrar, mesmo que as conversas sejam realmente inocentes. Então, essencialmente, ele está apenas conduzindo um interrogatório, esperando algum deslize ou procurando uma oportunidade para fazer uma interpretação equivocada. Então, quando ele encontra algo em que pode se agarrar, ele vai acusar a esposa de estar interessada em outro homem, passando muito tempo com outro homem ou ficando muito próxima desse outro homem.
Às vezes isso pode se agravar, fazendo que o marido exija que a esposa não tenha nenhum contato com outros homens, o que, claro, é algo completamente surreal e manipulador. Isso pode significar que a esposa tenha que deixar o mercado de trabalho, ou abandone as outras atividades sociais. E é aí que se inicia o isolamento dessa esposa. Agora vamos passar para o sinal número 7, que é inveja do sucesso da esposa. É importante esclarecer a diferença aqui entre inveja e ciúme. A inveja é definida como uma emoção desagradável que muitas vezes é dolorosa, caracterizada por sentimentos de inferioridade, hostilidade e ressentimentos produzidos pela consciência de que a outra pessoa tem algo que o outro deseja. Muitas pessoas confundem ciúme e inveja, mas existe uma diferença entre as duas. O ciúme envolve uma terceira pessoa e é causado pelo medo de perder uma posse para uma terceira pessoa. E é o que explicamos no sinal número 6. Então, o marido narcisista, sim, aquele que não quer se sentir por baixo de nada nem de ninguém, ele tem inveja do sucesso da esposa em muitos domínios. Sucesso financeiro, mesmo que esse sucesso financeiro ajude o marido narcisista. Sucesso social, como quando a esposa tem amigos, avanço na carreira, aumento de salário ou mudança de cargo. O marido pode então tentar diminuir a importância do cargo do trabalho da esposa. Ele pode tentar minimizar suas realizações, etc. Como? Ele pode dizer coisas tipo: eles te chamam de gerente, mas quem que você gerencia? Ou o marido pode zombar dos títulos de trabalho que a esposa tem. Ah, você é supervisora, né? É isso que eles chamam pessoas que sentam em uma mesa e não fazem nada? Ou ele pode dizer também: você é vice-presidente, e isso não é apenas uma secretária melhorada? Aliás, esse termo específico, secretária melhorada, é usado bastante por narcisistas. Você sabia que geralmente o cargo, o título, é mais ofensivo para o narcisista do que o próprio salário? Então, se o marido que é narcisista tem uma esposa que ganha mais, às vezes ele pode tolerar isso. Mas, se ela tem um cargo mais alto, isso vai ser um problema para ele. Também sabemos que alguém com narcisismo oculto é mais propenso a ter inveja do que alguém que tem o narcisismo grandioso. Passando agora para o sinal número 8. Ele não dá ouvidos ao que a esposa fala, mas ele quer total atenção. O marido narcisista ele não ouve, mas espera muita atenção da esposa. E espera que a sua esposa também tenha uma memória perfeita. Então, o marido pode parecer que está ouvindo, mas quando ele responde, as respostas são todas sobre ele. Ele só presta atenção se a conversa for algo que beneficia ele. Curiosamente, o marido narcisista frequentemente acusa a esposa de não ouvir se ele tiver que repetir algo, porque a esposa não se lembra ou porque ela não ouviu isso da primeira vez. O marido se ofende, mas também não reconhece que ele próprio não ouve o que a esposa fala. Sinal número 9. O que ela faz em casa não tem importância. O marido ele minimiza a contribuição da criação dos filhos e a manutenção do lar. Então, para casais que dividem as responsabilidades, onde a esposa cuida da casa e dos filhos, vemos que o marido ele não reconhece o quanto tudo isso é importante e cansativo. Ele não reconhece que, com o esforço da esposa, eles economizam em creches, compras de supermercado, limpeza e todas as outras várias atividades. Bom, até aí vários maridos infelizmente também não reconhecem. Então, ele realmente minimiza todo o trabalho da contribuição. Ele então se refere ao seu trabalho como significativo porque ele ganha dinheiro, o que já usa como justificativa para gastar o quanto ele quiser e no que ele quiser. Novamente, ele não reconhece que a esposa realmente está economizando dinheiro para ele e ele usa isso como uma justificativa para gastar muito mais. Ao mesmo tempo, ele critica a esposa por qualquer gasto que ela faça. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Se sim, deixa aquele like, vai. Isso ajuda bastante na divulgação e fortalece a ideia que o canal representa. Psicologia descomplicada e acessível. Valeu! Então, tudo isso nos leva ao sinal número 10. Tudo que a esposa faz é para recompensar todo o esforço que ele faz. O marido narcisista vê a esposa como uma pessoa de apoio dedicada a ele, o que completa o sinal número 9.
O marido narcisista tem a expectativa de que a esposa cuidará dos seus desejos e necessidades. Ele considera isso como o seu trabalho e ela deve fazer isso porque ele é ótimo e porque ele é o que sustenta tudo. Novamente é assim que ele pensa sobre isso. Como parte do sinal, vemos que ele tem a expectativa de fazer sexo quando ele quer e se ofende se a esposa não estiver interessada ou se ela não estiver se sentindo bem. Nenhuma razão ou justificativa é boa o suficiente para o narcisista. Se os desejos dele forem contrariados algumas vezes, provavelmente o marido começa a ameaçar em encontrar prazer em outro lugar. Então, novamente, vemos uma boa dose de manipulação com esse sinal em especial. O marido narcisista coloca em alta prioridade os seus desejos, mas não vê as necessidades, desejos ou objetivos da esposa como importantes. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Tchau!